Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 2. Está escrito assim: e todas estas bênçãos no Monte Gerizim foram proferidas 12 bênçãos. Bênçãos que fariam com que o ouvinte dela se tornasse bem-sucedido, sua casa fosse abençoada, seu trabalho abençoado, suas mãos abençoadas, teria bens, casas, terrenos, teria bens em fartura ao ponto de até emprestar para quem não tem. Deus, ele fez 12 promessas, e ele está dizendo: e todas estas 12 bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Veja que é uma afirmação de Deus. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Só que aí Deus dá uma condição para que isso aconteça. E qual é a condição que Deus ele dá para que isso aconteça? Veja, eu quero essas 12 bênçãos. Quem aqui quer essas 12 bênçãos? Ô pastor, lógico que eu quero ser bem-sucedido. Ô pastor, lógico que eu quero meus filhos abençoados. Ô pastor, lógico que eu quero a bênção de Deus no meu trabalho. Pastor, lógico que eu quero que as minhas mãos sejam abençoadas. Pastor, lógico que eu quero ser conhecido pelo nome de Deus. Pastor, eu quero tudo isso. Só que a condição é essa: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você está disposto a ouvir mesmo? Porque você sabe que não é todo mundo que está disposto a ouvir. Tem muita gente que vem na igreja, mas não está disposta a ouvir nem um pouquinho. Ela escuta, ou entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou ela faz que não é com ela, porque ela não está disposta a ouvir. Você está disposto a ouvir, disposta a ouvir? Ainda que o que Deus ele for te falar seja um chacoalhão de despertar você, você está disposto a ouvir mesmo? Está disposta a ouvir mesmo? Porque o ouvir disso vai gerar bênção na tua vida. Ai pastor, eu já estou ficando preocupado. Ai pastor, para, já estou suando frio, minha mão já está... Não pastor, mas que... Calma, não fica agoniado não. Porque Deus está dizendo: se ouvirdes a minha voz. Só que será que é só ouvir? Você vê que o ímpio ouve, e o justo também ouve. O crente também ouve, e o incrédulo também ouve. Outro dia uma pessoa mandou para mim uma mensagem: ai, eu gosto tanto de assistir a pregação do Senhor, eu escuto o Senhor 3 horas da manhã no rádio. Eu falei: caramba, 3 horas da manhã para estar me ouvindo, é crente. Não frequenta igreja nenhuma, mas gosto de ouvir o Senhor. Eu falei: opa! Quer dizer, o ímpio ouve, a pessoa que não está na igreja ouve, porque ouvir qualquer um ouve. Só que será que é só ouvir? Você falou para mim que está disposto a ouvir, e eu tenho que te falar que só ouvir não adianta. Você me disse que está disposto a ouvir, ainda que eu pegue no teu pé. Então escuta, só ouvir não adianta, tem que ter mais uma coisa. Deus está dizendo: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Levanta a tua mãozinha direita assim, levanta a tua mãozinha direita para tomar posse. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvirdes
a voz do Senhor teu Deus. Você está disposto a ouvir mesmo? Está mesmo? Eu acho que você está mesmo, que você não viria aqui nessa sexta-feira de feriado, se você não tivesse disposto a ouvir a palavra de Deus. Então desocupa as suas mãos, e vamos dar uma linda salva de palmas, para Jesus e sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra, com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produz o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. 40 anos havia se passado do povo no meio do deserto. A geração de murmuradores, de incrédulos, caiu morto no deserto. E uma nova geração está às portas de herdar a terra prometida. Aí Deus chama Moisés, e Deus diz: Moisés, você vai ter que lembrar este povo de todas as coisas que eu alertei àquela primeira geração de 40 anos atrás. E aí surgiu o livro de Deuteronômio, porque Deuteronômio significa repetição. Moisés está repetindo tudo que ele havia falado para a primeira geração 40 anos antes, e ele está repetindo tudo de novo agora para uma nova geração que está às portas de entrar na terra prometida. Aí Moisés começa a dizer: porque Deus, Ele me disse que quando vocês estivessem perto de entrarem na terra prometida, vocês teriam que se dividir sobre 2 montes. Um monte chamado Gerizim, conhecido como Monte da Bênção, e um outro monte chamado Ebal, que seria conhecido até hoje como Monte da Maldição. E ali seriam proferidas 12 bênçãos no Monte Gerizim e 12 maldições no Monte Ebal. Quer dizer, para 12 bênçãos, 12 maldições, e para 12 maldições, 12 bênçãos. E aí, por que Deus fez isso? Deuteronômio capítulo 11 nos esclarece por quê. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Olha por que Deus fez isso. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha que interessante isso. Deus estava ensinando que tanto a bênção quanto a maldição está diante de cada um de nós. Agora, o que vai dizer se eu vou receber a bênção ou se eu vou receber a maldição? É o que eu vou decidir, é a escolha que eu vou tomar, é a decisão que eu vou tomar. Deus está dizendo: está diante de você a bênção e a maldição, está diante de você, e é a decisão que você toma, a escolha que você toma, é que vai dizer se o que vai vir sobre você é a bênção, ou se o que vai vir sobre você é a maldição. Versículo 27, olha só o que ele diz: a bênção, aí ele vai repetir aquilo que nós lemos: quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Quer dizer, se eu quero a bênção, primeiro eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que estar disposto a ouvir. Diga: eu tenho que estar disposto a ouvir.
Se eu quero a bênção, se eu quero essas 12 bênçãos, eu tenho que primeiro estar disposto a ouvir. Mas será que é só ouvir? Versículo 28. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Prestou atenção que Deus está acrescentando mais um detalhe aqui? Porque Ele está dizendo: a bênção se ouvirdes os meus mandamentos, e a maldição se não ouvirdes os meus mandamentos, e vos desviardes. Preste atenção, não adianta só ouvir, está cheio de gente que só ouve. Está cheio de gente dentro das igrejas que só ouve. Vem na igreja, escuta a pregação, está no rádio, escuta a pregação, está no YouTube, no Facebook, escuta a pregação, mas só escuta. Será que adianta só ouvir? Você tem que ouvir e tem que obedecer. O problema das pessoas é que elas ouvem, mas elas não obedecem. Deus fala para elas: se você me ouvir e me obedecer, eu vou fazer com que essas 12 bênçãos venham sobre ti, te alcancem. Quando você me ouvir e quando você me obedecer, meu irmão, se você quer a bênção de Deus, se você quer que as bênçãos a partir de hoje comecem a correr atrás de você, atrás da tua casa, você tem que ouvir e obedecer. Porque quando você ouve e obedece a voz de Deus, você vive o milagre. Porque aí não é você que corre atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás de você. Vamos aplaudir o Senhor por isso. É a bênção que corre atrás de você, porque você ouve e obedece. Agora, por que é importante obedecer? Você sabe qual foi o primeiro princípio moral que Deus ensinou ao homem? Pastor, qual foi o primeiro princípio moral que Deus ensinou ao homem? Lá no Éden não tinha mandamento, lá no Éden não tinha Bíblia, lá no Éden não tinha uma Bíblia como eu tenho, você tem para ler, para dizer: opa, isso é de Deus, opa, isso não é de Deus. Sabe qual era o primeiro princípio moral que Deus ensinou ao homem? Obediência. Deus disse para Adão: você pode comer de todas as árvores que tem no jardim, mas desta aqui você não pode. O que é isso? Obediência. Obediência, o primeiro princípio moral que Deus ensinou para o homem foi o princípio da obediência. Para que o homem obedecesse. Porque olha, o dia que você me desobedecer, Adão, o dia que você achar que não é bom obedecer, me escutar e me obedecer, e você comer dessa árvore, você vai morrer. Você vai morrer. Quer dizer, o primeiro princípio moral que Deus ensinou ao homem é o princípio da obediência. Meu irmão, é como diz no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Eu te disse que você está disposto a ouvir, então Deus está te dizendo: se você está disposto a me ouvir, esteja disposto a me obedecer também. Porque quando você me ouve e me obedece, eu faço milagres. Bênçãos te buscarem, em nome do meu Filho Jesus Cristo. Agora, quer ver como Deus honra a obediência? Pastor, Deus honra mesmo a obediência? Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Eu vou te contar uma história tão cabeluda, que se não tivesse na Bíblia você não acreditaria. Se alguém chegasse para mim contando essa história, eu ia dizer para ele: você está louco. Isso está escrito na Bíblia, você está maluco. Onde já se viu? Imagina! Deus
vem até o profeta Jeremias, lá em Jeremias 35, e fala assim: Jeremias, você vai até a família dos recabitas, e você vai chamá-los para vir à igreja. Quando eles chegarem na igreja, olha que história cabeluda, a gente vai ler lá em Jeremias 35. A hora que eles chegarem na igreja, você vai levá-los em uma sala à parte dentro da igreja. E aí você vai chegar diante dos recabitas, e você vai encher taças e copos de vinho, e vai convidá-los a beber dentro da casa de Deus. Pastor, mas que história cabeluda é essa, pastor? Até eu não estou acreditando. Vamos ler lá na Bíblia. Vamos ler. Jeremias capítulo 35, versículo 1. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à igreja, à casa do Senhor, a uma das salas, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Caramba, pastor, está escrito na Bíblia mesmo. Pois é. Jeremias ficou com a mesma cara que você está me olhando aqui, assim, ó. O que Deus está me mandando fazer? Mas amém, vou obedecer. Foi lá nos recabitas, chamou todo mundo da família. Vamos na igreja? Lógico. Foi todo mundo para a igreja. Chegou na igreja, vem cá, vamos aqui nessa sala. Reuniu todo mundo na sala, todo mundo sentou. Feliz, estamos com o profeta de Deus, com o profeta Jeremias, usado por Deus, boca de Deus. Aí o profeta olha para eles e diz: eu estou tão feliz que vocês estão aqui comigo, que nós vamos brindar a isso. Aí ele pega copos, taças e enche de vinho e diz para eles: bebei, vamos beber, vamos brindar. Versículo 3. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazeias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Quando ele fez isso, Jeremias ficou prestando atenção na reação. Ele não está entendendo o que Deus quer fazer com isso. Fiz o que Deus mandou. Aí ele para e fica observando. Aí ele começa a observar que os recabitas olham um para o outro e abaixa a cabeça. Bebei vinho. Bebei vinho diante do Senhor. Aí os recabitas começam a ficar rubros. Sabe quando começa a bochecha a ficar vermelha, envergonhado, está constrangido. Aí eles começaram a ficar constrangidos. E um para o outro: o que a gente faz? Bebei vinho. E aí eles abaixam a cabeça. O profeta está falando isso, o homem de Deus está mandando. E eles olham um para o outro desconfiado. E aí eles quebram o silêncio. Profeta, nós não vamos beber vinho. Jeremias, olha. Por que vocês não vão beber vinho? Quer ver por quê? A lição que Deus quer ensinar, gente. Versículo de número 6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos mandou dizendo: nunca
bebereis vinho, nem vós e nem os vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis e nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, e em tudo quanto nos ordenou. O que eles estão dizendo? Eles vão tomar o vinho? Não vão. E por que eles não vão tomar o vinho? Porque o nosso pai não é pai espiritual não, pai físico. O nosso pai disse que não é para a gente beber vinho. E a gente obedece em tudo. O nosso pai terreno disse que não é para a gente beber, então a gente não bebe. O nosso pai terreno disse que não era para a gente ter vinha, para a gente ter casa, e a gente vive assim, como nômades, sem sementes, e sem terrenos, e sem vinhas. E eles vão dizer mais, eles vão dizer assim: de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Aí eles dizem de novo: porque assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, o nosso pai. Não é Deus que mandou isso, é o pai terreno, Jonadab. Jonadab mandou seus filhos não beberem e os filhos não bebem. Jonadab mandou os filhos não terem sementes e os filhos não têm sementes. Jonadab disse: vocês não terão terreno, e eles não têm terreno, porque eles querem obedecer ao seu pai. Sabe o que Deus queria mostrar? Que muitas vezes nós temos uma facilidade muito grande de obedecer o que os nossos pais dizem e o que os homens nos dizem. Quer ver uma coisa? Você vai no médico e diz: não estou muito legal, não estou muito bem. Aí você chega lá no médico, o médico faz um exame e fala: olha, você está com uma pressãozinha alta, hein? Diminuiu o sal, hein? Aí você já sai do médico assim, ó: não vai entrar mais sal dentro da minha casa. Já chega em casa e fala: olha, a minha comida é sem sal, hein? Porque o médico mandou eu não comer sal. E aí você come ovo sem sal, você come arroz sem sal, você come frango sem sal, você come tudo sem sal. E até, não posso, meu médico me proibiu. Meu médico disse que eu não posso comer sal. Quer dizer, você obedece o homem, mas muitas vezes Deus diz as coisas para você. Deus te dá direção, Deus te dá orientação. E sabe o que você faz? Você fala assim: eu acho que não é bem assim não, acho que isso aí é um exagero. Eu acho que não é tão bem assim não. Fazer campanha para quê? E na igreja para quê? Quer dizer, o homem fala e a gente obedece. A gente tem uma facilidade de obedecer o homem. Você quer ver outra coisa? Eu cresci ouvindo isso, e você deve ter crescido também. Por exemplo, eu cresci ouvindo assim, ó, quando a gente tem um cortezinho, está querendo uma cicatrização, aí minha avó falava assim: não come carne de porco não, porque é rimoso. Eu estou perguntando até agora, pastor Tiago, o que é rimoso? Todo mundo repete isso: não come carne de porco, que é rimoso. E olha, dificulta a cicatrização. Eu ouvi isso a minha vida inteira.
inteira. E tem gente aqui que já ouviu isso também na família e obedece, viu? Não, eu não posso comer carne de porco porque eu tô com machucadinho aqui. E minha avó falou que é rimoso. É igual aquela história, né? Um dia o marido chegou em casa e falou assim: bem, estou com uma vontade de comer uma carne de panela. Ai, que vontade. Aí ela disse: eu vou fazer a receita da mamãe, daquela carne de panela, que olha, é ótima. Então faz para mim, amor. O homem foi lá, comprou a peça de carne, trouxe a peça de carne. Aí a mulher preparou, forrou a panela de pressão com cebola, eu não vou dar receita não, viu? Eu só estou contando a ilustração. Colocou cebola, colocou pimentão, uma pimentinha. Aí pegou a carne e temperou com sal, com pimenta, deixou bonitinho. Aí na hora que ela foi pôr na panela, ela pegou o facão, cortou uma ponta aqui, cortou uma ponta aqui e colocou a carne dentro da panela de pressão. O marido olhando. Aí ela pegou os 2 pedaços da ponta que ela cortou, colocou numa tupperwarezinha e pôs no freezer. Aí ele chegou para a mulher e falou: meu bem, eu comprei aquela peçona linda de carne, por que você cortou a ponta da carne? Aí ela falou: não, mamãe me ensinou que para a carne ficar gostosa, tem que cortar a ponta da carne. Mamãe disse que a ponta da carne tem que usar para outra coisa, e a carne tem que ser usada desse jeito na panela de pressão. Aí ele disse: mas bem, por que isso? Eu vou ligar para a mamãe para perguntar. E ligou para a mãe: ô mamãe, tudo bem? Ô minha filhinha, como você está? Estou bem, mamãe. Sabe o que é, mamãe? Eu estou fazendo aquela carne de panela. E aquela carne de panela, que delícia. Você forrou direitinho a panela de pressão? Forrei, mamãe. Tá tudo certinho. Mamãe, mas não é por isso que eu liguei, não. Você está tendo alguma dificuldade na receita? Não, mamãe. É que eu queria saber por que a gente corta a ponta da carne antes de pôr na panela, e a outra parte a gente põe na geladeira e usa para outra coisa. Aí a mãe pegou e disse assim: eu não sei, porque tua avó me ensinou desse jeito. A tua avó me ensinou assim. Tua avó falou para mim que era assim que fazia carne. E aí eu fiz uma vez, ficou gostoso, e é assim que eu faço. Mamãe, você nunca teve curiosidade de saber com a vovó por que é que corta a ponta da carne? Eu vou ligar para tua avó para perguntar. Aí desligou o telefone, ligou para a velhinha. Aí ligou para a velhinha: mamãe, minha filhinha, como que você está? Mamãe, estou bem. Você está bem também? Sabe o que é, mamãe? Eu estou ligando porque a tua neta está fazendo aquela carne de panela gostosa. Falou para ela forrar direitinho a panela de pressão. Falei, mamãe, e ela falou que já fez. Mas eu estou ligando por outra coisa, mamãe. Mamãe, por que a gente tem que cortar a ponta da carne antes de pôr na panela? Aí a senhorinha do outro lado do telefone: caiu na gargalhada. Ela disse: mamãe, a coisa é séria, mamãe. A senhora está rindo aí por quê? É uma dúvida minha da tua neta. Aí a senhorinha pegou e disse assim: é que quando eu estava aqui, eu era nova, a minha panela de pressão era pequena. Então eu tinha que cortar a ponta da carne para ela caber dentro da panela de pressão. Você está entendendo? É mais ou menos isso. A gente pega hábitos, costumes, pensamentos, crenças que os homens nos passam e a gente segue piamente, a gente obedece e às vezes não tem princípio nenhum naquilo. É como uma panela de pressão pequena, é só para a carne caber dentro da panela. E aí vem Deus te dizendo: me obedeça, eu vou trazer bênçãos incalculáveis sobre você. Eu vou te prosperar, eu vou te curar, eu vou te libertar. E aí você fica aí: não é bem assim, eu acho que não dá, eu acho que está exagerando. Meu irmão, obedeça, e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, em nome de Jesus.
Volta em Jeremias 35, versículo 12. Olha por que Deus mandou Jeremias fazer isso. Agora você vai entender por quê. Deus já sabia que eles não iam beber vinho. Deus já sabia. Olha lá, Jeremias capítulo 35, versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis a instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. Mas a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos e nem me obedecestes a mim. Meu irmão, Deus, Ele está te prometendo que as bênçãos é que vão correr atrás de você. Só que Ele está te dizendo: você tem que me ouvir e tem que me obedecer. Porque se você me ouvir e me obedecer, eu vou te exaltar e te honrar em todas as áreas da tua vida. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Diga assim: eu tenho que ouvir e tenho que obedecer. Você está entendendo que tem muita gente que vive correndo atrás de bênção e bênção alguma alcança ele? Porque ele vive ouvindo, mas ele não obedece. Ele não põe em prática, ele vai viver correndo atrás de bênção e não vai alcançar nenhuma. O que adianta? Vem na igreja, você me disse que está disposto a ouvir, por isso que eu estou falando. A pessoa vive vindo na igreja à procura do quê? De bênção. Aí Deus fala com o indivíduo, Deus até desperta ele de madrugada para falar com o bonitão, com a bonitona, e a pessoa não obedece. A pessoa não obedece. Deus fala para ela acordar de madrugada para orar, ela acha que é um desperdício acordar para orar. Deus manda ela fazer campanha, ela fala: fazer campanha para quê? Eu não preciso de campanha. Deus manda ela ir na igreja, ela fala assim: eu sou a igreja, não preciso ir na igreja. Meu irmão, acorda. Se você quer a bênção de Deus, você tem que ouvir e tem que obedecer. Faça o que Deus está te mandando, ponha em prática, e estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar. Pastor, mas será que Deus honra a obediência? Como Ele honra. No próprio livro de Jeremias capítulo 35, no versículo 18, Deus mandou Jeremias falar para a casa dos recabitas. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará descendência a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Você prestou atenção no que Deus falou?
Deus falou que nunca arriscaria o nome de Josadabe de sobre a terra. Nunca faltará varão descendente, porquanto obedecerdes a voz de vosso pai, e nunca faltará homem na minha presença todos os dias. Deus abençoou a obediência. Eu te disse que o primeiro preceito moral que Deus ensinou ao homem foi o preceito da obediência. Agora você sabe qual foi a primeira depravação moral que o homem aprendeu? Sabe qual foi a primeira depravação moral que o homem aprendeu? A desobediência. A primeira depravação moral do homem não foi a mentira, mas foi a desobediência. Meu irmão, se você ouvir e obedecer a voz do Senhor, se você ouvir e obedecer o que Ele vai te ensinar nessa campanha de oração, porque olha, você vai aprender cada semana um ensinamento diferente. Você já está aprendendo como ser uma pessoa bem-sucedida. O que eu preciso fazer, pastor? Quer ver? Você já aprendeu. O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa bem-sucedida, pastor? Ouvir e obedecer. Você já começou a aprender. Semana que vem você vai aprender como abençoar os seus filhos, a sua casa. Pastor, mas será que não é uma situação meio difícil, não, pastor? Será que o que o senhor vai ensinar não dá para mim? Eu não vou conseguir pôr em prática, não, pastor. Eu acho que vai ser muito difícil. Meu irmão, Deus disse na sua palavra que nenhum ensinamento dele está tão alto ao ponto de ninguém alcançar, e nem tão profundo ao ponto de ninguém conseguir alcançar este ensinamento. Mas Deus disse que está à distância de uma mão, ou seja, é só ter a disposição de obedecer e realizar. Você vai aprender cada semana uma coisa para pôr em prática na sua vida. Aí na terceira semana você vai obedecer a ter o seu trabalho, aprender a ter o seu trabalho abençoado. O que você tem que fazer para o teu trabalho ser abençoado? Você vai aprender. Para atrair a bênção do trabalho abençoado, você vai aprender na palavra. Aí na outra semana, você vai aprender como ter mãos abençoadas. E assim, até completar a campanha. Quer dizer, só não vai ser abençoado quem não quiser obedecer. Quem ouvir, você vai. Agora obedecer compete a você. Agora, quer ver uma coisa que Deus está esperando você obedecer Ele há muito tempo? Na entrega da tua vida a Jesus Cristo. Você já não aguenta mais ouvir eu falar disso, né? E não é só eu não. Porque você liga o teu rádio de noite na 89.5 e está lá o pastor Joaquim Palharim falando de salvação para você. Aí você acorda de madrugada, estou eu lá no rádio falando de salvação para você. Aí você acorda de manhã, liga o rádio, está o pastor Joaquim de novo, falando de salvação para você. Puxa vida, pastor, vira o disco, eu não aguento mais ouvir isso. Mas é como o Senhor disse, né? Foi como Deus disse lá em Jeremias. Quer dizer, eu tenho enviado os meus profetas madrugando e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, mas não inclinastes os ouvidos e nem obedecestes a mim. Meu irmão, dura coisa é lutar contra os grilhões. Isso é uma verdade que não tem como lutar contra ela. Tua vida tem que ser de Jesus. Deus está esperando você obedecer esse mandamento, para que Ele comece a trazer bênção sobre a tua vida. Eu sou profeta de Deus, escuta o que eu vou te dizer. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo.
E você vai estar sentindo o que eu vou te falar. Eu estou vendo sobre a tua cabeça bênçãos a um palmo de você conquistá-las. E você sabe que o que eu estou falando é verdade, porque você sente isso. Você sente que a coisa está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Sabe por quê? Porque Deus está te mostrando hoje que o que está faltando é esse gatilho da obediência. Que é esse ato de obedecer, de ouvir e obedecer, que vai fazer os milagres começarem a acontecer na sua vida, um atrás do outro. Um atrás do outro. Só que o primeiro milagre é você obedecer na entrega da tua vida a Cristo. Às vezes a pessoa está na igreja há anos, ela escuta há anos esse convite, é o vizinho que prega para ele, diz para entregar a vida para Jesus, é no rádio que ele escuta isso, ele está andando, Deus usa alguém para dizer para ele, você tem que entregar a tua vida a Cristo, e a pessoa ainda continua na desobediência. Meu irmão, até quando? Até quando você mesmo vai continuar sendo responsável pela retenção das bênçãos na tua vida? Porque não é Deus, aí você fica aí, Deus não me ajuda, Deus não me abençoa, Deus não me honra. Por quê? Você está obedecendo. Você me disse que quer ouvir, então eu estou falando. Porque eu prefiro te falar a verdade e você conseguir tua bênção, do que eu ficar aqui a panos mornos e tua vida continuar do jeito que está. Você tem que ouvir, tem que obedecer. Pastor, eu ouvi e eu quero obedecer, eu quero entregar minha vida a Cristo hoje. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Cristo, mas quer receber ao Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero, pastor. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vem cá que eu vou orar pela tua vida hoje. Vem cá que eu vou orar por você. Ótima essa sua decisão, você está disposto a obedecer, e isso vai mudar a história da tua vida. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. As almas estão vindo, vamos aplaudir a Jesus. Isso, venha. Venha aqui diante do altar de Deus que eu vou orar por você. Vem entregar a tua vida a Cristo. Você já ouviu bastante, você sabe disso. Pastor, eu já ouvi muito. Eu já ouvi bastante, pastor, é como o senhor disse mesmo. Já ouvi muitas vezes o apelo, falar de entregar a vida para Jesus. Mas hoje obedeça, isso, entrega a tua vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu estou como um filho pródigo, uma filha pródiga. Você quer se reconciliar com Jesus hoje? Você está sentindo aí a necessidade de se reconciliar com Jesus hoje? Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu preciso me reconciliar com Jesus. Então sai do teu lugar e vem aqui à frente, vem se reconciliar com Jesus hoje. Meu irmão, obedece a voz de Deus, vem se reconciliar com Jesus, vem se reconciliar com Cristo, vem se reconciliar com o Filho de Deus. Isso, venha mesmo. Pastor, o meu coração está aqui, ardendo dentro de mim, então vem se reconciliar com Jesus. Pastor, eu já estou na igreja. Você já está na igreja, agora escuta o que eu vou te falar. Não é porque a gente está na igreja que às vezes nós não temos dificuldades em obedecer à voz de Deus. Porque como eu até ministrei essa semana, o apóstolo Paulo disse: que homem miserável eu sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, só que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
Quantas vezes a pessoa sente dificuldade de obedecer o que Deus está mandando? Pastor, ora por mim, porque eu quero aprender a obedecer, eu quero ser um filho obediente. Eu quero aprender a obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz do Espírito Santo. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Você quer que eu ore por você, para que você aprenda a obedecer a voz de Deus? Ouvir você já ouve. Pastor, ora porque eu quero aprender a obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Então vem cá. Vem cá que eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você. Você sabe que às vezes a gente está errando nisso, a gente não está obedecendo como deveria obedecer. A gente não está obedecendo como deveria obedecer a voz de Deus. Vem cá que eu vou orar por você. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo. Você que está se reconciliando com Cristo. Você que já está na igreja e quer que o Espírito Santo te ensine a obedecer. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante do teu altar para pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e para pedir que o Senhor escreva agora o meu nome no livro da vida. Me conceda o direito à salvação e à vida eterna. Restaura a minha fé e as minhas forças. Senhor, me dê ânimo para caminhar na tua presença todos os dias da minha vida. Me ensina a te obedecer acima de todas as coisas. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo me conceda ensinamento, direção para caminhar diante de ti e obedecer a tua vontade, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas diante do teu altar. Vidas que recebem a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Lhe concedo o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para esses que estão se reconciliando contigo. Senhor, lhes restaure a fé, as forças, o ânimo, e firma eles na tua casa e na tua presença. Não deixe que eles saiam de diante de ti, mas os firme a cada dia mais na tua santa presença. E meu Pai, olha para estas vidas que já estão na tua casa e entenderam que para que as bênçãos alcancem, ela precisa ouvir e obedecer. E Pai, esta pessoa está disposta a te ouvir e te obedecer. Por isso que ela está pedindo que o teu Espírito Santo a ajude agora, a fortaleça agora, porque ela não quer ser uma ouvinte esquecida, um ouvinte esquecido da tua palavra. Mas Senhor, essa pessoa quer pôr em prática, ela quer colocar em prática o ensinamento que ela está recebendo, ela quer pôr em prática o ensinamento que a tua palavra está dando a ela, porque assim estas bênçãos virão sobre ela e alcançarão.
Então, Senhor, estende a tua mão, ensina este homem e esta mulher a te obedecer. E se eu te peço isto, meu Pai, eu já te agradeço, crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.